Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Essa palavra, gente, é muito conhecida. E eu confesso às irmãs que eu tenho pregado muito sobre isso. E quando eu comecei a ler, eu confesso que para mim essa palavra é uma zona de conforto. Porque a gente, quando já ministra ela algumas vezes, a gente já mais ou menos sabe como o contexto diz, e aquilo vai nos fazendo entrar para uma zona de conforto, para uma segurança. E hoje à tarde, quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu me tranquei no quarto e falei assim: eu vou orar a Deus. Porque eu não quero viver numa zona de conforto, jamais. Eu não quero chegar achando que eu sei alguma coisa, porque eu quero ser instrumento do Senhor. E a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, toda hora. Se eu ler agora, a irmã não vai ler diferente de mim, porque ela se renova. A Bíblia fala que flui rios de águas vivas, então está sempre renovando. Então eu falei: Senhor, não quero que seja eu, mas o Senhor em mim. Então creia que o Senhor vai falar com o coração de vocês, amém? Essa palavra muito conhecida fala sobre Maria e Marta, né? Hoje é culto de mulheres, eu falei assim: a gente vai se identificar, a gente vai. A palavra faz isso, né? A gente tem que nos colocar nela. E eu vim no carro, a minha mãe já veio falando um pouco sobre essa palavra sem nem saber o que eu ia falar, e eu comecei a ler, Deus já está entendendo. Então quando foi a dinâmica, eu falei assim: glória a Deus, eu sei que o Senhor vai tocar vidas neste lugar, através da palavra do Senhor, amém? Amém. E diz assim no versículo 38, Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha e ajude. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada, preocupada, algumas versões dizem ansiosa, com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e a Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Até aqui, poder se assentar. Então, como eu disse, essa palavra é uma palavra muito conhecida. Creio que a maioria aqui já conhecem esta mensagem. Então aqui nós podemos entender, né? Jesus, ele já estava passando, ele já estava operando grandes feitos, milagres. Um pouquinho antes, se você for olhar, voltar um pouquinho antes na Bíblia, houve a passagem daquela mulher do fluxo de sangue, aquela que ousou tocar nas vestes do Senhor, e aquela que pela primeira vez tocou nas vestes, porque ela sabia que saía poder. Então ali nós já entendemos grandes milagres e o que Jesus já estava fazendo no caminho, né? Indo até chegar ao povoado, né? Até chegar na cidade de Betânia. Então aqui a Bíblia fala que Betânia era um povoado. A gente pode dizer então que era um vilarejo, era uma cidadezinha pequena. E eu fico imaginando um povoado pequenininho, onde todo mundo já se conhece, né? Aqui Águas Claras não é pequeno, mas a gente já tem essa coisa de familiarizar, de todo mundo se conhecer. E eu acredito que naquele lugar era assim. Todo mundo ali já se conhecia. E todo mundo ali com certeza já havia ouvido falar de Jesus. Até porque naquele momento em que Jesus ele estava chegando na cidade de Betânia, havia um velório onde um menino pequeno estava sendo velado pela sua mãe. Ela muito entristecida, porém Jesus para tudo e ele traz de volta a vida daquele menino. Imagina, gente, a fama de Jesus chegando naquele povoadinho pequeno. Imagina que o alvoroço que estava naquele povoado, todo mundo assim dizendo: Jesus vai passar por aqui, Jesus está chegando aqui, aqui ele vai fazer grandes milagres. Eu acredito que todo mundo estava nessa empolgação, esperando Jesus passar, esperando Jesus chegar.
E como naquela época era de costume, Jesus, quando ele chegava numa cidade, ele parava, alguém sempre convidava ele e os discípulos para se hospedar ali. Ali ele ensinava, ali ele pregava a palavra, ali havia cura, libertação, havia tudo aquilo que Jesus nos ensina e tudo aquilo que Jesus fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês, já fez na vida de vocês, aleluia. E eu imagino Marta cheia de atitude, falou assim: eu vou convidar Jesus para vir para minha casa, aleluia, eu vou convidar Jesus para passar aqui, para ficar aqui, para ensinar aqui, para comer aqui junto conosco, para ficar nesse lugar, porque a gente sabe que aonde Jesus passa, o ambiente muda, tudo muda. Porque eu não sei vocês, mas quando nós estávamos aqui no louvor, eu já senti a presença do Senhor. Quando as meninas louvaram, o Senhor já estava aqui. Quando a Isa dançou aqui, eu chorei na presença de Deus. É assim, quando o Senhor está na casa, o ambiente muda. E olha que interessante, Marta, garanto que ela queria aquela presença naquele lar. E ela fez de tudo, então prontamente eu creio que Marta já foi lá para frente do vilarejo e já esperou Jesus. Ai, quando chegou ela falou: Jesus, vem para minha casa. Foi ali o primeiro contato de Jesus com Maria, com Marta. E a Bíblia fala que Jesus ele ficou muito amigo de Lázaro, de Marta e de Maria, né? Os irmãos. A gente conhece a história um pouquinho de Lázaro, eles eram amigos mais próximos. Mas entenda que naquele momento foi o primeiro contato, e eu acredito que ela chegou assim já: Jesus, vem, pode vir, a casa é sua, fica à vontade. Mas, gente, naquele momento ali, eu digo para vocês que Marta, ela deu o melhor que ela podia dar. Ela recebeu Jesus, só que ela se preocupou como ia receber Jesus. Ela se preocupou como Jesus ia estar à vontade, ela queria fazer o melhor que ela podia. E de fato ela fez o melhor que ela pôde. E eu já ouvi pregações de pessoas julgando Marta. Já ouvi pregações de pessoas falando, né? Comparando Marta com Maria. Mas a gente só pode dar aquilo que a gente recebeu. É verdade. Glória a Deus. Então guarde isso para você nesse momento agora. A gente só pode dar aquilo que a gente recebeu. Mas quando Jesus chega, ele chega para transformar. Aleluia. Jesus chega para mudar tudo. Então se um dia você recebeu pouco e você não consegue dar muito, Jesus pode te fazer uma nova. Você crê nisso? Aleluia. Eu creio assim porque Deus fez isso na minha vida. Então eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas gente, Marta então ela deu o melhor que ela podia. Só que eu creio muito que nós precisamos conhecer as raízes aonde nos machucam, as raízes aonde nos impedem de avançar. Nós precisamos conhecer as raízes que muitas vezes lá na infância nos bloquearam para viver uma vida. E entenda o que eu vou falar para vocês. A nossa humanidade, ela caiu lá no princípio. Adão e Eva, eles pecaram. E as nossas emoções, elas foram corrompidas. Os nossos sentimentos foram todos corrompidos. Então nós precisamos examinar todos os dias o nosso eu. Porque a nossa humanidade, a tendência dela é se corromper. Então nós precisamos cuidar disso. E eu acredito que Marta, naquele momento, ela estava com algumas raízes. Por que eu digo isso? Porque eu vivi isso. Eu vivi momentos em que eu sentia a presença de Deus, eu falava em línguas, eu pulava na presença do Senhor, mas dentro de mim haviam raízes que me impediam de avançar na presença do Senhor. E o que eu quero dizer para vocês? Como eu falei no princípio, quando a gente tem raízes, a gente não consegue florescer na vida do próximo. E entenda uma coisa: você só veio nessa terra aqui. O propósito que Deus tem para você é de curar outras vidas. Então hoje você vai sair daqui entendendo que o seu eu não vale de nada. Hoje você vai sair daqui entendendo que a sua vida para você não tem valor. Quando você vive somente por você e para você, o Senhor não se agrada, amados. Ele se agrada quando a gente faz a diferença na vida de alguém. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia e um glória a Deus. Sabe que muitas vezes nós nos vitimizamos, nós
colocamos sempre a culpa em alguém, nós sempre procuramos culpados nas nossas vidas. E sabe por que nós procuramos culpados? Porque nós não queremos sair daquela zona de conforto que está ali confortável. Muitas vezes nós procuramos culpados. Eu sou assim por causa disso e aquilo. Eu não dou amor para o meu marido porque ele não merece. Eu não faço isso para o meu filho porque ele fez isso, aquilo. Amadas, você precisa se preocupar em quem você é em Cristo e não o que os outros fazem para você. Então, quando a gente começa a curar as nossas raízes, nossa primeira modo de pensar e de ver a vida é assim, entendendo que não é mais para nós, não tem mais nada a ver com nós, tem a ver com Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o que nós somos aqui? Instrumento. Por quê? Porque ele habita em nós. Então, se ele habita em nós, ele tem que fazer através de nós. E para fazer através de nós precisamos estar livres e nós precisamos falar para o Senhor: eis-me aqui. Mas para falar para o Senhor: eis-me aqui, nós precisamos nos preocupar muito mais com o próximo do que com nós mesmos. Então, aqui, voltando para a palavra, Marta, ela não conhecia Deus como Pai. Isso é um sintoma de raízes não curadas. Marta, ela conhecia Deus como Senhor. E ela entendia que para agradar ao Senhor ela precisava servir. Alguém aqui já se identificou com isso? Já fez sentido para alguém isso? Muitas vezes a gente acha que só servindo, só dando o melhor no braço, no trabalho, só dando o melhor no fazer, é que a gente vai agradar o próximo, é que a gente vai amar as pessoas. E entenda que uma vida com Cristo, ela precisa de equilíbrio. A gente precisa sim servir ao Senhor, dar o nosso melhor, mas não é só sobre isso. Marta, ela só se preocupou com isso. E quando nós temos essas raízes na qual a gente precisa servir para ser visto, para ser amado, a gente entende que nós precisamos da aceitação dos outros. Eu preciso ser aceita pelas pessoas. Eu preciso que as pessoas me reconheçam. Eu preciso ser aceita. Eu preciso fazer para que ela me olhe, me enxergue com um olhar de amor. E isso são raízes que a nossa infância gerou. Só que muitas vezes, até a gente sem perceber, carrega isso conosco. Às vezes, sem perceber, carregamos conosco necessidade de aceitação. Nós precisamos agradar as pessoas para elas nos amarem. A gente fala o que as pessoas querem ouvir, e isso não provém de Deus. A gente faz para agradar, às vezes a gente não quer nem estar num lugar, a gente vai porque a pessoa pediu, e a gente vai desagradar se a gente não for. Isso não provém de Deus, isso não é saudável. Então a maior liberdade é saber dizer não quando você não quer. E isso a gente precisa ser livre para fazer. Eu por muitos anos, tá aqui muitas meninas que conviveram comigo por um bom tempo, sabe? Que muitas vezes nós falamos sim para muitas coisas, nós nos sobrecarregamos porque não sabíamos dizer não. E isso não é saudável. E isso te mata. Isso te mata. Porque quando nós fazemos coisas que não vêm da parte de Deus, mas vêm da parte de sentimentos mal curados, gera frustração. O que é a frustração? A frustração é a expectativa daquilo que não aconteceu. Nós criamos expectativa em coisas que não acontecem, nós nos frustramos e a gente morre espiritualmente. Então nós precisamos ser livres, amados, livres. Aleluia! E quando nós temos essa necessidade de aprovação, quando nós precisamos servir para ser amados, automaticamente, eu não estou dizendo que é por querer ou sem querer, automaticamente, você não ora pedindo a Deus, você impõe a Deus o que fazer. Sem perceber, você está impondo a Deus o que fazer. Olha o que Marta falou. Você não está vendo, Jesus, que ela está aí, eu estou aqui. Manda que ela venha me ajudar. Ela estava impondo o que o Senhor tinha que fazer. Quantas vezes as nossas orações é impondo a nossa vontade e não dizendo: Senhor, faça a tua vontade. Quantas vezes nós oramos
impondo aquilo que nós queremos. Mas aí quando Deus não faz, a gente faz o quê? Frustração. E o que a frustração faz? Nos mata espiritualmente. Aí nós falamos, meu Deus, mas eu pedi, tu não fez, o Senhor não olha para mim. O Senhor não me enxerga, eu não sou tua filha. O que eu fiz para não merecer isso? Merecimento. Gente, nós precisamos repreender esse espírito. Porque Marta, com as suas raízes feridas, ela não conhecia a graça do Senhor. Ela não conhecia que o amor de Deus, ele não é por merecimento. Nós nunca, pense comigo, nunca vamos merecer. Nunca. Nós nunca vamos merecer. Nós nunca vamos merecer um amor tão puro, tão verdadeiro. Jamais, amados. Jamais. E quando nós viemos dessa raiz de aceitação, de aprovação, nós fazemos, mas a primeira decepção nos mata. A primeira pessoa que fala mal de nós, aquilo entra como uma flecha. E isso aconteceu comigo. Uma vez eu me doava, e a primeira vez que eu ouvi falarem mal de mim, aquilo caiu para mim como se fosse algo tão horrível, a ponto de quase me matar na fé. Mas aí um dia, orando a Deus, falando com o Senhor, eu abri um livro do Spurgeon, e ele dizia uma frase assim: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é pior do que pensa. E eu falei assim, uau, é exatamente isso. Porque quando a gente pensa que a gente é alguém, quando a gente pensa que a gente fez tanto por aquela pessoa, a gente vai se frustrar. A gente vai cair no pecado de morrer por causa dos outros. Quando na verdade o Senhor nos ensina a ser livre para poder libertar vidas. Existem muitas pessoas com raízes cativas dentro de um cativeiro emocional. Gente, hoje em dia, muito mais, quantas doenças emocionais nós estamos vivendo, nós estamos passando por aí, por decepção de pessoas que nos feriram, por decepção de coisas que aconteceram. Por quê? Porque foram expectativas que nós criamos. Ninguém tem culpa. Aí a gente tenta procurar um culpado para a gente ficar naquele conforto do vitimismo, da coitadinha. Só que hoje eu vim pregar para mulheres corajosas. Hoje eu vim pregar para mulheres que vão sair daqui corajosas, fortes, que não vão mais se vitimizar, que não vão mais chorar uma dor que já passou. Porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Todos os dias há oportunidades para a gente vencer os nossos medos, as nossas dores. O lugar da dor não é lugar para a gente ficar ali parado. O lugar da dor é o lugar para a gente curar e curar outras vidas. É um lugar para a gente sair dali fortificado e falar assim: minha irmã, eu entendo que tu está passando porque eu já passei, mas Deus me curou e hoje eu vou falar como Ele fez na minha vida. É assim que vocês vão sair daqui hoje, saindo da zona de conforto, saindo da palavra de culpa. Se liberte disso. Liberta a palavra de culpa. Porque muitas vezes isso aconteceu lá no princípio. Eva culpou Adão. Aliás, Eva culpou a serpente, Adão culpou Eva. E assim a gente vem procurando culpados das nossas feridas. Assim a gente vem procurando culpados para aquilo que a gente não quer avançar. Mas a gente não quer avançar porque a nossa humanidade é assim. Mas o Senhor, Ele quer nos dar uma identidade de equilíbrio, de plenitude. E é para isso que nós precisamos despertar nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Nós não temos mais tempo de nos vitimizar. Sabe por quê? Aí você deve estar pensando assim: mas irmã Nath, tu não sabe o que eu passei. Eu passei isso, eu passei aquilo. Foi muito mais forte do que tu pode imaginar. E onde é que estava Deus em tudo isso? Aonde que o Senhor estava? E eu te digo, Ele estava na cruz do Calvário, morrendo pelos teus pecados, morrendo pelos meus pecados, morrendo pelos pecados daqueles que te feriram. Ele estava levando toda a culpa para cima dele, para me curar e te curar. Porque a palavra de Deus diz que verdadeiramente
dores, enfermidades, sentimentos, tudo. Ele tomou sobre si na cruz do Calvário. E o castigo que nos traz a paz hoje está lá na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz morreu junto com o nosso Jesus. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar vida. Para nos dar vida, para nos fazer grandes no poder do nome de Jesus. Porque no Senhor nós somos mais que vencedoras. Então não fique mais presa no seu passado. Não se aprisione mais naquilo que já aconteceu. Porque você tem duas oportunidades. Ou você vai ficar ali se remoendo e se culpando e culpando outros, ou você vai decidir pegar dessa dor e levantar e seguir em frente. Porque o dia vai ser o mesmo, mas o final do dia não vai ser o mesmo. Porque se você decidir pegar tudo e ir adiante, o Senhor vai honrar a tua decisão. Como eu falei aqui, a mulher do fluxo de sangue, ela ficou por anos, muitos anos, ela ficou prisionada naquilo que a sociedade dizia. Porque naquela época, quem tinha uma enfermidade assim, era vista como uma impura, como alguém que mereceu ter aquela dor. E ela viveu a vida toda dela achando que ela era culpada de algo que não era. Mas quando ela decidiu sair daquela zona de conforto, passar por toda aquela multidão e tocar na veste do Senhor, foi uma decisão que ela tomou. Mas foi a decisão que ela saiu de lá transformada. Porque se você parar para pensar comigo, Jesus, ele não precisava expor aquela mulher. Já tinha saído virtude dele. Já tinha curado ela. E ele sabia disso. Mas ele parou toda a multidão e falou assim: alguém me tocou. Aí tu imagina aquele povo todo parado. Aí os discípulos falam: claro, Jesus, todo mundo está te tocando aqui. Daí ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Talvez você pense assim: por que ele parou todo mundo para olhar para aquela mulher? Mas ele não estava fazendo isso para escandalizar. Ele não estava fazendo isso para expor ela. Ele estava fazendo isso para falar assim: agora anda no meio da sociedade limpa, pura, transformada. Anda no meio da sociedade vista como uma mulher digna. Porque você tomou uma atitude de sair da zona de conforto. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Ele quer que a gente saia da bolha que nós nos colocamos para viver o mais de Deus. Para viver muito mais de Deus. Aleluia. Então aqui Marta, ela cheia de raízes, ela entendeu que Jesus, que para servir, para amar a Deus, ela precisava servir. Já Maria, ela pensou assim: amanhã eu faço esses afazeres, eu vou ter todos os dias. Amanhã eu faço, hoje eu vou me colocar na presença de Deus. Agora entenda comigo. Entenda comigo. Marta, neste momento que ela não estava curada, ela convidou Jesus, mas ela não conviveu. Quantas vezes eu e você convidamos Jesus, aceitamos Jesus num culto, vamos na frente, se ajoelhamos, mas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta a gente vive a nossa vida e não convida Jesus para vir ter um relacionamento conosco. Quantas vezes foi assim? Porque existiam raízes dentro de nós. Marta aqui, ela mandou Jesus entrar, mas ela não parou para ouvir. Quantas vezes nós falamos: o Espírito Santo habita em mim, mas Ele está falando e a gente não dá ouvidos. A gente faz aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que no nosso momento de ira, a gente fala mesmo sem pensar. A gente não para respirar fundo e deixar o Espírito Santo agir. Quantas vezes no momento de tristeza a gente entristece a pessoa que nós deveríamos estar trazendo palavras de vida. Quantas vezes palavras de maldição nós liberamos no momento de tristeza, de raiva, porque nós deixamos os sentimentos nos dominar. Nós deixamos os sentimentos, as emoções tomarem conta de nós. Mas entenda uma coisa: quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o poder de controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Ainda que foi corrompido lá no princípio. Olha o que aconteceu.
Lá no princípio, antes de tudo, existia já Deus. Então a gente já percebe que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele já existia antes de todas as coisas. E havia, naquele momento, uma desordem. O que é uma desordem? É uma falta de organização, né? É a ausência da ordem. E naquele momento de desordem, o que Deus fez? Ele declarou que haja luz. E houve. Que haja separação, né? Céus e terra. Ele declarou. Então, quando nós estamos passando por momentos de sentimentos e emoções à flor da pele, nós precisamos declarar palavras de bênçãos. Nós precisamos declarar luz. Porque a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e o sal da terra. Nós precisamos iluminar. Nós precisamos dar sabor. E não mais amaldiçoar ninguém. E não mais falar coisas que palavras não voltam mais. Aquilo que você fala, você muitas vezes esquece, mas quem ouviu não esquece. Quem ouviu não esquece. E quando nós não esquecemos e remoemos aquilo, nós somos bloqueados de viver a identidade que Deus chamou. Nós temos sintomas de raízes por coisas que falaram para nós. Nós deixamos de viver a identidade que Deus ordenou, o propósito, o chamado que Deus ordenou para as nossas vidas por palavras malditas de pessoas feridas. Porque quem fere é porque está ferido. E quando nós entendemos isso, nós olhamos com um olhar de compaixão e não mais de ira. Se você for ferido por alguém, lembra da irmã Nath falando para você, quem fere é porque está ferido. Se as pessoas elas te ferem é porque elas estão feridas, não é sobre você, é sobre o que ela está carregando. Então, dobra os teus joelhos e comece a orar por essas vidas. Dobre os seus joelhos e comece a clamar para que haja um encontro com Deus. E nós vamos falar de encontro agora, sabe por quê? Porque quando Marta impôs ao Senhor o que ele tinha que fazer, quando ele impôs ao Senhor o que ele tinha que falar para Maria, olha o que Jesus faz com aquela mansidão, com aquele amor. Ele olha para ela e fala assim, Marta, Marta. Aleluia. Sabe o que isso significa na palavra de Deus? Despertar. Alguém lembra de Saul? Saulo de Tarso, aliás? Saulo de Tarso, alguém lembra? Paulo, né? Apóstolo Paulo, quando estava indo para a cidade, quando estava indo para Damasco, né? Ele estava indo perseguir os cristãos, ele estava indo matar um por um. O que Jesus fez para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele houve um despertar. Naquele momento ali Paulo ele ficou cego. Naquele momento ali houve uma conversão na vida de Paulo. Naquele momento ali ele conheceu Jesus. Naquele momento ele soube quem era Jesus. Ele começou a viver experiências novas. Aqui o Senhor estava despertando Marta a sair dessas raízes machucadas, a viver o novo de Deus. Ali ele diz, Marta, Marta, desperta. Desperta tu que dormes, querida. É momento de viver o mais de Deus. É momento de deixar os afazeres que vai ter todos os dias para amanhã e dobrar os teus joelhos e se prostrar na presença do Senhor. E eu vou te dizer isso. Faça isso, amadas. Se relacionem, porque Ele é vivo. Ele é muito mais vivo do que nós imaginamos. Se relacionem com o Senhor e Ele vai mostrar para você aonde dói e como curar as suas raízes. E você já vai sair daqui entendendo o nome de Jesus. Porque você já vai sair daqui entendendo que aquilo que te feriu lá no passado, e eu estou falando do passado, o passado é ontem, amados. Ontem foi passado, ontem já não volta mais. E o passado que eu digo não precisa ser a sua infância, mas pode ser ontem. Talvez ontem, talvez 2 horas antes de você chegar aqui no culto, você teve situações difíceis, mas isso já é passado. Agora cabe a você tomar atitude. Você precisa de atitude na vida cristã. Sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele cura, as curas que Jesus faz na Bíblia, Ele sempre pergunta, o que queres que eu te faça?
Ele fala isso para cego. Ele sabe que o cego quer enxergar. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? E aí o cego fala: quero enxergar. E ele enxerga. Daí ele fala assim: agora levanta, toma todas as tuas coisas e vai. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, atitude. Agora vá. Ande sobre a palavra que eu te declarei. Ele declarou cura. Você está declarando cura hoje. Hoje ele está declarando cura sobre as suas raízes. Você vai levantar daqui hoje. Você vai sair daqui hoje. No nome de Jesus, sendo curada. E se você crê nisso, não é somente pegar a palavra e amanhã voltar a viver tudo que você vive. Se você pegou dessa palavra, amanhã se você ia discutir, você não vai discutir mais. Amanhã se você ia falar algo errado, você não vai falar mais. Amanhã se você não estava nem olhando para a cara do seu marido, você vai abraçar, beijar e dizer como você ama ele. Amanhã se você estava meio que brigando com seu filho, você vai amá-lo, amá-lo e amá-lo. Porque a palavra de Deus, quando ela é liberada, nós precisamos andar sobre ela. Então se você tomou posse que vai sair daqui com as suas raízes curadas, você vai tomar atitudes diferentes. Você vai se posicionar. Como eu falei aqui, a mulher do fluxo de sangue, ela precisou sair da casa dela. Ela precisou entender que se alguém visse ela na rua, ela talvez iria ser lixada, talvez ela iria apanhar. Eu não sei o que ela poderia passar, mas ela não se importou com isso, ela tomou uma atitude. Aleluia. E aquela atitude transformou a vida dela. Assim como ela estava se escondendo para ninguém ver e ela tocar em Jesus, daquela forma ela saiu de cabeça erguida, entendendo que ela estava curada no nome de Jesus. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui de cabeça erguida hoje, sendo curadas das suas raízes, curadas daquilo que te magoou ontem, ou algumas horas atrás, ou lá na sua infância, ou lá no seu passado. Isso já não te pertence mais. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. A partir do momento que você levanta da sua cama, abre os teus olhos, a misericórdia do Senhor está sendo renovada sobre você. Está tendo oportunidades de você vencer o seu dia. Talvez você iria passar chorando, murmurando, reclamando. Você pode levantar e fazer diferente. Mas entenda que isso nós só podemos fazer no nome de Jesus. Sem o Senhor a gente não consegue fazer nada. Sem o Senhor a gente não consegue sair nem da nossa cama, né? A gente não consegue nem respirar. Mas o Senhor nos ensina a avançar no poder do nome de Jesus. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você já declarou isso? Quantas vezes você já viu em algum adesivo de um carro essa mensagem? Mas tome posse disso. Tome posse. Porque quando nós vemos talvez uma frase, um versículo, algo